Então, a aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a primeira lista de exercícios e eu também vou falar sobre análise dinâmica de instrumentos para vocês, tá? Então, aqui no canal geral, aba de tarefas, vai aparecer a tarefa que já está disponibilizada para vocês. E essa tarefa está liberada para vocês fazerem até dia 2 de agosto. Entrando nela, eu consigo visualizar a tarefa por editar a tarefa. Como eu sou professor, eu não entro igual vocês, tá? Então, a entrada de vocês é um pouco diferente. A entrega da lista é necessária para atribuição de presença. Mesmo que vocês não consigam fazer nada, peço que vocês entreguem essa lista. Ela vai concluir-se no dia 2 de agosto. E é esse PDF aqui que foi disponibilizado para vocês. Está diferente da lista do semestre passado, mas vocês podem procurar a resolução no meu canal do YouTube. É semelhante, então fica fácil vocês fazerem. No primeiro tem que montar um histograma para os dados abaixo coletados. Então eu passo para vocês 20 valores. Para 20 valores coletados, a gente tem 5 classes, tá? Se tivesse entre 20 e 40, a gente utilizaria essa relação aqui entre 20 e 40 até 8, número de classes. Acima de 40, usa o critério de Kendall-Stewart. Em simulação de sistemas automatizados, a gente usa um outro critério para definir o número de classes. Isso eu falo para o pessoal da mecatrônica. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é colocar cada um desses valores em ordem crescente, somar a quantidade de valores que tem. A gente vai pegar o maior valor, subtrair do menor e dividir por 5 para saber o tamanho das classes. Então, o range é o maior valor menos o menor valor. De bater o olho, eu não sei te dizer qual é o maior valor nem o menor valor. Pelo que eu me lembre, tem um 28,50 e tem um 28,89, eu acho. Eu não lembro. Tem que dar uma olhada aí, gente. Eu sei que eu mudei os valores. Aí tem que pegar o maior, subtrair do menor, dividir por 5, e aí pega o menor valor. A primeira classe vai do menor valor até esse menor valor mais esse intervalo dividido por 5. Aí desse intervalo mais desse valor até mais esse intervalo dividido por 5, até chegar ao maior valor. E aí a gente vai contar um número de amostras que tem dentro desse intervalo, se isso e aí a gente vai montar um histograma para cada uma dessas classes. É assim que monta um histograma. Para o mesmo item 1, adotando o valor de média da população de 28,68 com desvio padrão de 0,20, pede-se o intervalo de confiança para alfa igual a 95%. Bem, aqui eu estou trabalhando com média populacional e desvio padrão populacional, tá? Então, a gente vai usar essas fórmulas aqui. Para o alfa, função da tabela Z. Então, a gente vai calcular o Zzinho. Na tabela Z, a gente pega o φ de Z, multiplica por 2. Na verdade, o alfa é 0,95. A gente vai descobrir qual é o valor do φ de Z em função disso. A tabela Z está aqui. Vamos procurar esse valor aqui para achar qual é o valor de Z, tá? Imagina que esse valor é 0,70. Então, o valor está entre este e este. Eu vou usar esse cara aqui. O Z é de 0,53, tá vendo? Assim, conhecendo o valor do φ de Z, eu descubro o valor de Z e a gente vai ter que o intervalo de confiança vai ser o Z vezes o sigma dividido por raiz de n. E aí, o intervalo de confiança é a média populacional menos o D, maior ou igual a μ, maior ou igual a média mais o D. É assim que a gente calcula o intervalo de confiança
conhecendo o valor populacional. O 3 pede para refazer o exercício 2, só que conhecendo o valor da média e o desvio desconhecendo. Então, o que a gente vai fazer? Tem que calcular aqui a média e o desvio dessa amostra. E a gente vai fazer o cálculo usando o T de student. Tá vendo? Onde Dzinho é o número de graus de liberdade que a gente vai trabalhar. A gente tem 20 amostras menos 1 vai dar 19. Então, a gente vai trabalhar com 19 graus de liberdade. O alfa de 0,95, a gente vai pegar essa tabela aqui do 0,05. Vai ter um T de student de 2,093. E aí a gente vai multiplicar pelo desvio amostral e por raiz de n, que é raiz de 20. E o intervalo de confiança vai seguir essa mesma fórmula do 3. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo bem? Alguém quer me perguntar algo? É para fazer tudo no MATLAB, no Octave? Olha, você pode fazer tanto no MATLAB e no Octave, mas eu quero que você me entregue isso em PDF, tá? Como se fosse uma lista entregue em PDF. Beleza. Eu vou resolver usando o OpenOffice. Depois a gente tem o exercício 4, são 10 medidas do comprimento de uma barra. Calcule o valor médio de desvio padrão, aplique o critério de Chauvenet para verificar se há inconsistências. Caso exista, refaça o cálculo da média de desvio sem as inconsistências. Aqui está o cálculo da média. Aqui está o cálculo do Dzinho, que é a diferença. O valor do sigma em função do Dzinho. O ΔR vai ser o DI sobre sigma. Para cada amostra, a gente tem um ΔR e a gente tem que ver para cada amostra se esse ΔR está maior do que o DR0. A gente tem 10 amostras, então a diferença não pode ser maior do que 1,96. Se for maior que 1,96, a gente retira a amostra retira a medida dessa amostragem e a gente passa a ter 9, 8 ou 7 número de medidas, tirando alguma que está sendo vista como extrema. Se tiver alguma como extrema, é 5,89 ou 5,3, que são as menores que a gente tem aqui. Tá? Mas tudo isso depende da diferença desse valor aqui com a média dos valores aqui coletados. Alguma dúvida? Para quem não tirou dúvidas na aula de análise estática, tudo isso foi apresentado lá. Cálculo de desvio padrão populacional e intervalo de confiança para o desvio padrão populacional, cálculo do desvio padrão amostral, o intervalo de confiança para o desvio padrão amostral, como é que se aplica o critério de Chauvenet. E aqui estão os valores limites do critério de Chauvenet. O 5 pede para aplicar o teste de Chauvenet no exercício 1 e recalcular a média de desvio padrão para os resultados sem inconsistência. Se por acaso não retirar, reapresenta a média de desvio padrão original. Aqui o exercício 6 pede para realizar o teste do Q quadrado para avaliar se uma distribuição normal com média 5,7 e desvio 1,8 se aderem aos dados coletados no exercício 4. A tabela 4 apresenta os valores do erro máximo em função do grau de liberdade e confiança estatística. Bem, o erro quadrático vai ser o valor teórico menos o valor observado ao quadrado sobre o valor teórico. De onde vem o valor teórico? A gente vai calcular qual que é o intervalo, o menor valor e o maior valor. Vou calcular o T de estudante do menor valor, o T de estudante do maior valor e vou tentar... Não, eu vou calcular o Z do menor valor, o Z do maior valor, subtrair o Z do maior, o Z do menor. O Z, ele tem a ver com essa curva aqui, tá vendo? Então, quando eu tenho o Z, eu tenho qual é o percentual
O FID-Z é qual é o percentual que eu tenho de valores abaixo desse Z. O FID-Z é o resultado dessa tabela. Por exemplo, o valor de Z igual a 0,45. Desculpa. 0,45. 0,45 a gente tem 63,36% dos casos aqui embaixo. Quantas amostras a gente tem no exercício 4? O exercício 4 tem 10 amostras. E se no Chauvenet tirar uma? Então vamos trabalhar com 9 amostras ou 8 amostras. 8 vezes 63... 63,36%. Quanto é? Aí vai falar qual seria o valor teórico esperado. E aí você vai comparar com quantas amostras foram encontradas naquele intervalo. E se o meu Z for menos 0,45? Então, o valor desse percentual é igualzinho ao valor dessa área aqui, em branco. Só que a área total aqui é 1, é 100%. Se isso aqui é 0,6736 para 0,45, para menos 0,45 é 1 menos 0,3736. Então, é sempre 1 menos o valor encontrado nessa tabela, se a gente encontrar o valor de Z negativo. Z é a média menos o valor amostrado dividido pelo desvio padrão. Então, assim a gente vai encontrar o valor teórico, subtrair do valor observado, elevar ao quadrado, dividir pelo valor teórico. Esse é o erro quadrático. Não importa se esse valor for negativo, o quadrado retira qualquer valor negativo. E aí a gente vai somar todos os valores quadráticos para cada uma das classes encontradas. E a gente vai comparar essa soma com o valor da tabela do Q quadrado. A tabela está aqui. É o número de graus de liberdade e o alfa. O alfa é 0,95. Então, o grau de liberdade está aqui e o alfa está aqui. Vamos pegar o exemplo desse caso. Sem Chauvenet, temos 10 amostras. Só que a gente vai trabalhar com 5 classes. 5 classes menos uma dá 4. Quantos parâmetros teóricos a gente utilizou? Média e desvio padrão. Então, a gente acaba tendo só 2 graus de liberdade. Então, o erro máximo admissível para um alfa de 95% com 2 graus de liberdade é 5,991. Então, a somatória dos valores do quadrático encontrado tem que ser menor do que esse valor de 5,991. É isso que você tem que fazer aqui. Tem muita coisa para fazer nesse exercício aqui. E isso pode ser pedido em prova. Pode ser pedido no questionário. Então, é melhor você tentar fazer agora para ver se tem dúvida. Ficou claro o que eu falei? Como é que se resolve esse exercício, pessoal? Sim. Sétimo exercício. Refaça o exercício 6 com os dados corrigidos por Chauvenet. Tá, então, o 6 é sem Chauvenet, o 7 é com Chauvenet. E se com Chauvenet não tirou nenhum resultado? Então, o resultado do 7 é igual ao do 6. O oitavo exercício e o nono causam alguma dúvida. Por quê? Uma coisa é propagação de erro, outra coisa é propagação de desvio padrão. A gente está falando de propagação do erro. Eu tenho uma fórmula, y é uma constante vezes r, vezes f, vezes l, dividido por t. A constante tem esse valor, o r é 1.100 mais ou menos 10, o f é 18 mais ou menos 0,1, ou seja, o ΔR é 10, o ΔF é 0,1, o L é 15,4 mais ou menos 0,6, e o T é 60 mais ou menos 6, ou seja, ΔL igual a 0,6 e o T igual a 6. Eu quero calcular o valor de Y e seu erro. O valor de Y é resolver essa fórmula aqui, com esses valores. 1.100 para R, 18 para F, 15,4 para L,
esse valor de K dividido por 60. E o ΔY? Já que eu tenho todos os deltas aqui. O ΔY é uma somatória de derivadas parciais. Então, eu vou fazer a derivada parcial de y em função de r e multiplicar por ΔR, que é 10. Derivada parcial de y em função de f e multiplicar por ΔF, que é 0,1. Derivada parcial de y em função de L e multiplicar por ΔL, que é 0,6. Mais a derivada parcial de y em função de t multiplicada por ΔT, que é 0,6. Olha, a derivada em função de R, F, L é simplesmente K vezes o restante, porque é como se fosse uma constante vezes R. Agora, em função de T, é menos 1 vezes KR, F, L dividido por T ao quadrado. Tá? Só para recordar vocês. A derivada parcial de Y em função de K é zero, porque K é uma constante. Então, não entra nisso. A gente vai fazer as derivadas parciais, multiplicar pelos deltas correspondentes, somar tudo e isso vai dar o ΔY. E o resultado tem que ser o valor dessa fórmula mais ou menos, igualzinho está escrito aqui, o valor de ΔY. Esse exercício não é propagação de desvio padrão. Eu não estou falando qual é o desvio padrão de R, F, L, T. Tem um exercício no final da apresentação que mostra uma propagação de πr ao quadrado sobre 4. Eu acho que é isso. Não. Eu acho que era volumétrico ou de uma área, alguma coisa assim. Tinha um quadrado de um D ali. E eu tinha os desvios padrões e não os intervalos de confiança. Aí eu calculo os desvios padrões. Aqui eu estou calculando os erros em função dos erros dos componentes. O exercício 9 é o inverso. Estou falando que o ΔY tem que ser... Aqui não é ΔY, gente, é Y. É 16% de Y. Então, eu vou corrigir isso. E vou recolocar a apostila aí. Então, eu vou calcular Y, multiplicar isso por 0,16 e isso igual a ΔY. Qual é o valor de ΔR para esse valor de ΔY? Bem, aí a gente vai fazer a seguinte fórmula. O ΔR vai ser ΔY dividido por 4 vezes a derivada parcial de Y em função de R, que já foi calculado em 8, no exercício 8. O F é a mesma coisa, só que a derivada é ΔY dividido por 4 vezes a derivada parcial de Y em função de F, e assim sucessivamente. Os valores que a gente vai encontrar vão ser diferentes desses valores aqui. E aí eu quero saber de vocês o que a gente tem que fazer se eu encontrar um ΔR menor do que esse aqui. Só que eu digo para vocês ficarem tranquilos, porque se é 16% de Y, não de ΔY, 10% de 1.100 é 110, e a gente tem um erro de 10. 10% de 15,4 é 0,1, e a gente tem 0,6. Talvez esse aqui tenha... A 10% é 1,5. Isso aqui, a gente tem 0,6. De 18 é 1,8, é 0,1. De 60 é 6. Só que eu estou com 16%. O único que daria problema seria o T. Por uma análise mais para cima, mais genérica. Mas é bem provável que todos esses valores de R seriam menores do que o que a gente vai encontrar no exercício 9. Então, essa é a lista de exercícios que tem que ser entregues. São 9 exercícios. Ok, pessoal? Alguém quer me perguntar algo? O pessoal tá perguntando se ela é de dupla, Não, ela não é de... individual. Então, beleza. Eu acho que essa aqui é a característica dinâmica, é a análise dinâmica e característica dinâmica. Isso. Bem,
é individual isso daí. Agora eu vou mostrar para vocês o material que eu tenho de análise dinâmica de instrumentos e característica dinâmica de instrumentos. São duas apresentações. A análise dinâmica não é trivial. E a gente vai falar aqui sobre transformada de Fourier. Quando eu era da graduação, só de ouvir falar o termo transformada já me gelava. Porque a gente lida com duas transformadas. Transformada de Fourier e transformada de Laplace. E a gente acaba não entendendo nenhuma das duas na graduação. A gente só vai entender isso mais tarde. Mas tem gente que entende na graduação. Bem, o que é importante você entender dessa apresentação aqui, tá? Primeiro que a gente tem um sinal que varia no tempo. Ele vai ser função de senos e cossenos. Isso é um sinal harmônico. Tem sinais periódicos e transitórios. São os principais tipos de sinais. O sinal pode ser modulado. Por que o sinal é modulado, professor? Alguns sensores modulam um sinal por natureza. E segundo, para transmitir uma informação com menor chance e probabilidade de sofrer com interferência. Além desses três, tem o sinal aleatório, que justamente é a interferência. As características estatísticas desse sinal, e a gente consegue tirar média, desvio, range, e a gente vai ver que tem algumas características que são exclusivas de sinais dinâmicos. Quando a gente digitaliza, o que acontece, quais os erros que surgem, e a autodensidade espectral e densidade cruzada, que são parâmetros de análise desses sinais, mas a gente não vai abordar isso profundamente nessa disciplina. Então, é para que vocês tenham noção que a gente consegue analisar se tem algum comportamento repetitivo num sinal harmônico fazendo esse tipo de análise de densidade espectral e densidade cruzada, principalmente a cruzada. Pego um sinal e outro, vejo se um tem correlação com o outro. Alguém quer me perguntar algo ainda? Está claro o que a gente vai falar aqui nesse material? Eu ainda não assisti a aula, não, gravada. Eu Não, assisti ela hoje. Vinícius, não é para assistir a aula. Eu estou perguntando se o que eu falei faz sentido, se ficou alguma dúvida. Está claro o que essa aula vai tratar? De boa, tá? Agora tá tranquilo. Beleza. Até então, a gente trabalhou com um resultado que é constante no tempo. A partir de agora, a gente vai trabalhar com um resultado que vai variar. E pode ser um sinal harmônico, que é uma função de senos e cossenos. Ou seja, a gente pode escrever dessa forma, como se fosse uma amplitude, vezes o seno de 2π, uma frequência, vezes o tempo, mais uma defasagem de fase, φ. É isso que isso está querendo dizer, tá? Tem uma amplitude de pico, tem uma amplitude de RMS, e tem média, média quadrática, frequência, período, fase, e eles podem ser representados assim, a média quadrática, isso aqui é a potência, RMS, e isso aqui é um exemplo de uma força de um desbalanceamento. Só que essa mesma representação pode ser escrita no plano complexo, como amplitude elevado a j, 2πft mais θ. Isso aqui é uma representação matemática. Isso aqui é outra representação matemática. Elas são correspondentes, elas são similares. Ou escrevo dessa forma ou escrevo dessa forma. Não faz diferença. Por que isso aqui está no plano complexo? Porque aqui é o plano imaginário, aqui é o plano real. E no mundo complexo eu consigo mostrar um versor, um versor que está girando numa determinada frequência. Todas essas representações são compatíveis. Isso para que vocês se habituem a ver equações dessa forma, para representar uma onda, um sinal. Ok? Passado isso, gente, aqui a gente entra em transformada de Fourier. Eu posso olhar um sinal dessa forma, ou eu posso olhar um sinal com
como se fosse o valor da amplitude numa frequência e o valor da fase numa frequência. Aqui está mostrando um sinal de amplitude 1 com frequência 10 Hz e uma defasagem π/4 ou 45 graus. Quando eu faço a transformada de Fourier desse sinal aqui, eu vou ter esses dois gráficos, um mostrando uma amplitude de 1 em 10 Hz e outro mostrando uma defasagem de 45 graus em 10 Hz. Onde fica mais fácil eu ver a frequência aqui? Nesse gráfico de cima ou nos dois gráficos de baixo? Hein, pessoal? Eu consigo enxergar que eu estou com uma frequência de 10 Hz aqui, facinho? Tendo essa defasagem π/4? Não está começando aqui. O negócio começa aqui, ó. Termina aqui. Como é que eu vou contar o tempo em que isso daqui... Aqui embaixo está o tempo em que eu tenho 9 oscilações aqui. Para conseguir ver que essa frequência são 10 Hz. Em 1 segundo tem 10 oscilações. Com a transformada de Fourier, eu vejo que tem uma amplitude de 1, tá vendo? Vai de mais 1 a menos 1 em 10 Hz. Eu tenho uma defasagem de 45 graus em 10 Hz. A transformada de Fourier serve para isso, para que eu consiga enxergar os parâmetros dessa equação de uma maneira muito mais fácil. É só para isso que serve a transformada de Fourier. Ficou claro, pessoal? Está esclarecido isso? Ficou sim. Bem, se vocês entenderam isso, vocês vão entender o restante, tá? Essa é a base dessa aula aqui. Fala da defasagem de harmônicos, o que é um sinal periódico. Um sinal do tipo quadrado, ele é uma somatória de frequências e está explicando aqui quais são essas frequências. Está vendo? Ó, é a frequência, depois 1/3 dessa, ou 3 vezes essa frequência, 5 vezes essa frequência, 7 vezes essa frequência, e a amplitude vai sendo decaída em 1/3, 1/5, 1/7 e assim sucessivamente. Por que eu mostro isso? Porque quando a gente for fazer o exercício de aplicação de filtragem de sinal, depois de uma digitalização, a gente vai aplicar um sinal quadrado de entrada, com uma amplitude conhecida e uma frequência base conhecida. Só que tem essas outras frequências que fazem esse sinal ficar quadrado. Se a frequência de corte estiver entre esse F0 e 3F0, o que vai acontecer, gente, é que as frequências acima aqui vão ser atenuadas, vão ser diminuídas. E a gente só vai enxergar isso depois que aplicar o filtro. Mas aqui também mostra sinal transitório como se fosse um impacto. E como é que é a força do impacto e o espectro da força, tá vendo? Só que é transformado de Fourier porque a gente tem as frequências no X e não o tempo. Um impacto tem esse tipo de característica no resultado de uma transformada de Fourier. Então, a gente consegue identificar até impactos olhando o resultado de uma transformada de Fourier. Fala da modulação em sinal, tanto modulação em amplitude, como modulação em frequência. Mostra o sinal modulado em amplitude. Então, é a amplitude que vai variar sempre na mesma frequência, e a modulação em frequência é a frequência que varia com uma mesma amplitude. Aqui fala caracteres sinais modulados AM e FM, e em todos eu mostro como é que é a transformada de Fourier desse sinal já modulado. E cada transformada de Fourier tem uma característica, e a gente consegue visualizar pela transformada de Fourier se o sinal é modulado ou não. Sinal aleatório é o ruído, e esse é o maior problema que a gente tem. Essas são as funções estatísticas. Vocês vão ver isso daí na aula gravada. Aqui é análise de correlação. Eu não consigo ver num sinal como esse se tem algum tipo de repetição periódica.
Na transformada de Fourier já dá para ver. Então, a gente precisa digitalizar os sinais. Essas são as características que a gente tem que conhecer. Qual é o intervalo de amostragem? É esse dt aqui, ó, de ponto em ponto. Qual é a frequência de amostragem? É 1 sobre dt. O tempo total de amostragem é o número de pontos vezes o dt. A resolução de frequência significa que o resultado vai ser dado para mim de forma discreta. Não vai ser uma curva como essa escura, não a em vermelho, contínua. Por quê? Porque eu estou discretizando o sinal em vários pontos. Por que eu discretizo o sinal em vários pontos, pessoal? Porque eu vou coletar de tempos em tempos o sinal. Isso significa esse intervalo de amostragem. Isso faz com que a amostragem seja uma amostragem discreta e não contínua. Então, o meu resultado também vai ser discreto. Eu vou ter frequências que são múltiplas desse DF. Vai ter 0, DF, 2DF, até uma frequência máxima, que é metade da frequência de coleta. No máximo, eu consigo perceber metade da frequência de coleta desse sinal. E aqui explica por quê. Tá? Fala da simetria do resultado. Acima da metade da frequência de coleta, eu tenho a réplica do que está por trás. Por causa disso, olha, porque E elevado a menos J, 2π, N menos K, vezes N sobre N, é igual a 1 vezes E elevado a J, 2π, Kn sobre N. Tá vendo? N menos K e aqui só K. N é um número total, isso aqui é uma constante K. Quando eu tenho isso daqui, significa que a amplitude de x em K vai ser igual à amplitude de x, a amplitude do sinal em K vai ser igual à amplitude do sinal do número total de amostras menos K. Isso faz com que na metade a gente tenha um espelhamento do sinal. A maioria dos alunos não entende isso daqui. Aqui eu estou mostrando que eu tenho um exemplo com 1024 pontos, uma frequência de coleta de 1024 para ter um DF de 1 Hz. A frequência máxima coletada é 512 Hz. Esse é um sinal. Tem duas frequências de 100 e 300 Hz nesse sinal. Olha, é uma amplitude de 1, seno de 200 πt, mais 3, uma amplitude de 3, seno de 600 πt. Isso aqui não é 2π vezes f? 2π tá 200 vezes π. Então, significa que essa frequência é de 100, essa aqui é a frequência de 300, uma com amplitude 1 e outra com amplitude 3. O resultado da transformada de Fourier está aqui. Eu tenho uma frequência em 100 de valor 1, tenho uma frequência em 300 de valor 3. E esses mesmos valores estão aparecendo em 512 mais 212. Aqui vai ser 724 Hz. E a outra, entre 512 e 100, tem 412. 412 mais 512, a gente vai ter 924 Hz. A gente tem esse resultado sendo mostrado no nosso sistema. Ah, professor, por que aqui está mais baixinho do que 1? Porque a amplitude aqui está na metade, tá? É mais 1 e menos 1 e aqui está em meio. Tá? Mas ela deveria ser em 1 aqui. 1 e 3, tá? Aqui só para mostrar para vocês que essa é a frequência máxima admissível e todos os valores que eu obtiver depois dela têm que ser desprezados, pessoal. É isso que aqui está falando. Dúvidas a gente esclarece na quarta-feira. Peço para vocês assistirem. Tem o erro de quantização, que é 1 sobre 2 vezes o número de bits que eu estou digitalizando o sinal. Tem o erro de Aliasing, ou frequência fantasma, toda vez que a maior frequência presente no sinal for maior do que a frequência máxima de coleta. E aí, a gente vai ter, por exemplo, 256 pontos, um dt de 1 sobre 256. Então,
eu vou ter uma frequência de 256 Hz, a máxima frequência de 128, eu vou ter 4 frequências, uma de 10, 20, 30 e outra de 148. 148 é maior que 128, em 20. Aqui está o sinal que está sendo feito. Essa é a fórmula do cálculo da transformada de Fourier no MATLAB. Isso aqui é o DF. Quando a gente faz o transformado de Fourier desse sinal, eu vou ter um sinal em 108 Hz, que é 128 menos 20, que é a diferença de 148 com 128. Essa frequência não existe, porque existe a 148, e essa é uma frequência fantasma. Filtrando, o sinal decai. A filtragem tem que ser acima de 128, então 128 tem que ser a frequência de corte. Aqui eu estou mostrando um erro de vazamento, onde eu tenho um DF de 1 Hz e uma frequência de 100.5. 100.5 não é múltiplo de 1, então em vez de ter um pico aqui, eu vou ter simplesmente um sinal menor do que uma amplitude 1 e com frequências próximas desse valor de 100.5. A solução é reduzir o DF para meio Hz para a gente enxergar isso. E aqui eu mostro que é autodensidade espectral e densidade espectral cruzado e estimadores amostrais. Como eu disse, análise dinâmica de instrumentos não é trivial. Assistam a aula. Vamos esclarecer as dúvidas na quarta-feira. E a característica dinâmica de instrumentos, pessoal, não que seja mais simples, mas não é tão complexo por causa dessas questões conceituais. Mas aqui a gente vai falar dos sensores de ordem 0, primeira e segunda ordem. O que vem a ser isso? Aqui está explicando, tem um exemplo de um sensor de temperatura, a representação dos sistemas lineares dado uma entrada, tem um regime transitório, tem uma saída que é o transitório em regime. A gente está falando de um sinal e sua resposta no sensor, dá para ver que tem uma pequena perda, essa entrada em função do tempo, mas se as frequências forem muito grandes, o que é pontilhado é o que o sensor está dizendo, a gente vai ter perdas significativas no valor real mensurado. E o que é o modelo dinâmico? O de ordem 0 tem resposta imediata como sensor de posição laser. O de ordem 1 tem um atraso. O atraso segue essa fórmula aqui. Um tal vezes dQ0, que é a saída em função do tempo. Derivada da saída em função do tempo mais a saída vai ser igual a uma sensibilidade vezes a entrada. E aqui tem resposta a função degrau. Depois do degrau, como é que é a saída? Resposta a uma entrada do tipo rampa e uma entrada do tipo impulso. O que é uma ordem 1 com uma entrada do tipo harmônico? A entrada está em azul, a resposta do sensor está em vermelho, e dá para ver que a gente consegue pegar a média, que é 0, mas não consegue pegar as amplitudes. E aqui explica a transformada de Fourier. Isso daí, à medida que aumenta a frequência, diminui a amplitude e aumenta também a fase. É como se fosse um filtro. Aqui tem o exemplo de um termopar e a resposta dele em função da temperatura foi calibrado estaticamente para depois fazer uma análise dinâmica. E pela análise dinâmica, a gente obteve o tempo de atraso de 0,0459. Isso aqui é para uma amostra. Para 10 ensaios, a gente tem essa média com esse desvio padrão. Tá vendo? Tem um erro e esse seria o valor do atraso desse sensor de temperatura. Se o sensor tem bulbo nu, quer dizer, ele está diretamente exposto, o tempo de resposta é mais rápido. Composto, quer dizer, com um invólucro protegendo ele, a gente tem um tempo de resposta maior. Isso pode impactar em exemplos como o que foi dado no início,
do tempo de recozimento do aço, tá? Vocês vão assistir isso depois. E aqui tem o da segunda ordem, além do atraso, a gente tem um amortecimento devido a uma inércia, tá? A ordem 2. E aqui está mostrando as características do de ordem 2. Pode ter overshoot ou pode ter superamortecimento, como a gente já viu. E como é que é a saída do sistema na transformada de Fourier. E tem o exemplo do medidor de força. Tá? Isso aí está sendo mostrado para vocês nessa apresentação e nesse vídeo do YouTube aqui. Então, o vídeo está análise dinâmica disponível aqui, o vídeo da característica dinâmica está disponível aqui. Assistam e vamos tirar dúvidas disso na quarta-feira. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Bem, então, eu mostrei a lista de exercícios para entregar na próxima segunda. Apresentei o material de análise dinâmica de instrumentos e a gente vai esclarecer dúvidas com vocês na quarta-feira. Tem bastante material. Se a primeira lista já estava complicada, imagina a segunda lista, pessoal. E até então eu só estou trabalhando os conceitos dos instrumentos. É só conceitual aqui. Entrada estática, entrada dinâmica. E como é que a gente trata isso? Ok? Alguma Professor, dúvida? Pois não, Vinícius. semana passada você tinha falado que a gente ia mexer com um sensor de temperatura no Arduino. Isso. A aula de hoje à tarde. Começa Beleza. hoje a aula prática. Tem a turma VA, tem a turma V, tem a turma. A gente só tem uma turma, né? Acho que sim. Deixa eu ver aqui. Portal docente. Isso aqui. A gente só tem a turma VA da mecatrônica e da aeronáutica. E a gente tem a turma VB da mecatrônica do semestre passado. Tá? Então, todo mundo vai ter aula hoje das 2h50 às 4h30. Tá? Todo mundo. Vou separar vocês em grupos, vou criar canais para cada grupo, vou passar para cada grupo uma quantidade de material coletado. Então, eu vou coletar as amostras usando o Arduino, o LM35 e o MATLAB. Eu vou coletar tudo daí e vou passar para vocês os dados coletados para vocês tratarem. É análise estática, tá? Pura análise estática. Então, a primeira aula prática é hoje. Obrigado por ter lembrado, Vinícius. Nada. Alguma outra pergunta? Bem, pessoal, não tendo mais dúvida, então eu vou encerrar a aula, parar a gravação e liberar vocês.